Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo desse projeto Um Conto por Dia. Talvez vocês escutem um barulhinho de chuva, não tenho certeza, mas tá chovendo bastante. Mas vamos seguir adiante com o barulhinho da chuva ou não. Esse projeto tá rolando todo final de semana aqui no canal Vratatá. A gente está lendo o livro Antes do Baile Verde, da Lídia Fagundes Telles, e hoje eu vou ler o conto Helga para vocês, que tem uma história por detrás dele muito curiosa que eu vou contar na segunda parte do vídeo. Porque na primeira parte eu leio o conto na íntegra e na segunda parte a gente conversa um pouquinho, bem rapidamente, sobre essa experiência de leitura. Hoje não vai ter muita dramatização, porque esse conto aqui, ele é bastante difícil de pensar ele cinematograficamente falando. Eu tive muita dificuldade de incorporar imagens, mas eu vou fazer a melhor leitura que eu puder pra vocês, e é isso. Bora lá? Helga. Ela era uma só. Não havia outra, e se quisesse compará-la com alguma coisa, seria com os tenros cogumelos dos bosques, ou com as manhãs de bicicleta nas estradas impecáveis, ou com as primeiras cerejas da primavera. Era única, apesar de ter uma só perna. Aliás, bela como ela toda. Mas é cedo para falar não sobre sua beleza, que deve ser lembrada sem enfado quantas vezes forem necessárias. Mas cedo para falar sobre a perna, que vai exigir explicação. A perna envolve viagem, guerra. A perna vai tão além. Sem esclarecimento, tudo será apenas crueldade. É bom dizer logo quem eu sou. Paulo Silva, brasileiro. Mas fui alemão. Filho de alemã de Santa Catarina e desse Silva brasileiro que não cheguei a conhecer. Mãe alemã, nascida no Vale do Itajaí, neta de proprietários em Vila Corinto desde 1890, pude ver isso nos papéis. Mas alemã mal vista porque se casou com Silva. Paulo também. O que me faria Paulo Silva filho. Mas nada disso vigorou. Na escola eu já era um Paul, sem o O, Paul Karsten. E o destino amável de um Paul Karsten, ginasiano de Blumenau, em 1935, eram férias, cursos de aperfeiçoamento, amizades e amores na Alemanha. De Hitler, é bom lembrar. E não havia nada melhor, a começar pela viagem no Monte Pascoal, classe única com escalas na Bahia, em Madeira, Lisboa e depois Hamburgo, até os verões intermináveis nas casas da juventude com excursões, piqueniques, bicicletas, cerejas e sexo, em meio do cansaço feliz e da dose exata de melancolia. Judenhaus. Era esse o nome desses caras, e pensar nelas me faz pensar em fonte e musgo. As viagens seguintes, 3 ao todo, foram marcadas pelas aulas cheias de simplicidade e exaltação. E a minha particular importância por ser alemão e alemão estrangeiro. Esportes, treinos, o aço das metralhadoras sem cargas encostado no peito banhado de suor. As bandeiras apoiadas no ombro no desfile diante de Hitler e Mussolini no estádio de Berlim. Os alemães da América do Sul marchando logo atrás dos países sudetos e antes mesmo dos alemães da América do Norte. Amizade e amor foi lá que conheci, próximos e concretos. E o ódio também abstrato e longínquo, aos judeus, aos comunistas e às outras coisas mais que já esqueci. Tudo aconteceu porque a terceira viagem foi no verão de 1939. Não vou contar minha guerra. Polônia, França, Grécia, Rússia. A beleza de Helga e a sua perna. Confesso que durante muito tempo não sei em qual pensei mais, se na que tinha ou se na que perdera. Mas é cedo. Por enquanto é preciso dizer como foi possível acontecer o que aconteceu. O meu hitlerismo era jovem, leal, risonho e franco, e a guerra não entrava na jogada. Nela fiz mais ou menos tudo o que os outros fizeram, e até mesmo do que vi ser feito em matéria de luta ou crime. De resto, eu e meus camaradas de armas éramos parecidos, menos uma coisa. Nunca
consegui estabelecer um vínculo entre essa guerra e as férias na Jugendhaus, em meio dos piqueniques nas florestas e excursões pelas estradas marginadas de verdor. A palavra unerbittlich significava mesmo implacável e era para valer? Só mais tarde, depois da guerra, descobri dentro de mim que aprendera a lição. Curioso é que hoje já não consigo lembrar qual a perna que Helga perdera, se a direita ou a esquerda. E dizer que durante anos não houve dia nem hora que Helga não aparecesse no meu pensamento? Acha, meu analista, que os meus esquecimentos parciais são frequentemente formais, sutis de autopunição. Não sei se isso é verdade, mas sei que agora que resolvi evocá-la, não posso impedir que a todo instante ela cruze estas linhas antes do momento exato em que devia comparecer. Quero confessar que não liguei muito quando soube que o Brasil entrara na guerra contra a Alemanha, mas devo dizer também que achei bom não ter combatido contra soldados brasileiros, o que me faz pensar que nunca deixou de existir em mim alguma coisa do filho daquele Silva, que sempre imaginei moreno, pálido, a cara comprida e os olhos tristes. Assim que acabou a guerra, vendi meu capacete e meu punhal com a cruz suástica a um funcionário brasileiro que até hoje não sei o que estava fazendo em Düsseldorf. Fomos para uma cantina onde me pagou uma cerveja e dele ouvi então coisas alarmantes, que a minha situação jurídica era nada mais, nada menos do que a de um traidor. Quer dizer, uns 15 anos de cadeia, por aí. Era só voltar e a condenação viria na certa. Recebi a notícia na hora errada, porque naquela altura meu desejo maior era esquecer a guerra, encerrar as férias na Alemanha e tranquilamente voltar para a Vila Corinto, casar por lá, cuidar do plantio, da criação e ajudar minha mãe, que devia estar velha. Helga ainda não aparecera na minha vida e o hitlerismo e a guerra ainda não tinham me marcado para sempre. Ainda não. Há um pormenor que me ocorre com tamanha insistência que fico às vezes pensando, e não descubro por que me lembro tanto das unhas dos pés pintadas com esmalte rosa. Não sei qual perna lhe restara, mas revejo seu pé, só o pé, com as unhas pintadas. Não pintava as unhas das mãos, limpas, polidas, mas sem esmalte. Pintava as do pé, economizando assim o esmalte, que naquele tempo era raro como todo o resto, comida, roupa. Unhas de um tom de rosa delicado. Ela gostava das cores tímidas. Não poder voltar para o Brasil decidiu minha sorte de continuar Paul Karsten o tempo necessário para enriquecer e nunca mais ter paz. Não por ter enriquecido, como veremos, estou chegando lá. O caso é que não fui prisioneiro de guerra, nem propriamente desertor. No momento de confusão, a guerra se afastou de onde me encontrava, não voltou mais e depois acabou. Já contei que vendi meu capacete e meu punhal? Arranjei em seguida outros punhais e capacetes que vendia para jovens recrutas americanos que chegaram demasiado tarde e doidos para levarem qualquer souvenir desse tipo. O pequeno comércio de troféus ampliou-se para cigarros, chocolate, leite em pó e outras latarias. Mas tudo muito reduzido. Basta dizer que na intendência americana meu sócio mais qualificado era apenas sargento, o que mostra bem a modéstia do negócio. Naquela improvisação de vida ao Deus dará, o tempo perdeu a medida e hoje não sou mesmo capaz de lembrar quando exatamente conheci Helga. Só sei que sua beleza me surgiu inicialmente da cintura para cima, atrás do balcão da farmácia, toscamente erguido no meio das ruínas do sudeste industrial de Düsseldorf. Sua beleza. Foi sua beleza que de início me impressionou. E depois, seu recato, sua doçura naquele mundo de fim do mundo. Passando pela farmácia, não houve vez que não a visse ereta e séria, vendendo aspirina e as tais latinhas de pomada fabricada pelo pai, o velho Wolf. Um verdadeiro caco, aos 40 anos, andando quilômetros em busca de mercadoria, vidrinhos de iodo e alguns metros de gaze. Foi o velho quem primeiro me falou da penicilina e do quanto um negócio desses poderia render. Até então, eu vendia para Helga algumas latas de leite em pó e de veneno para rato. Também me lembro muito de outro pormenor. A lata de leite tinha uma
risonha vaquinha no rótulo e a outra tinha um rato negro morto, dependurado pelo rabo por um longo fio. Quero ser verdadeiro quando digo que não me importei ao ver meu lucro diminuído devido à perda de tempo em vender-lhe as ninharias que podia comprar. O prazer de vê-la era tão grande que me sentia compensado quando ouvia sua voz calma, harmoniosa, com os seus gestos que, por sinal, eram raros. Não procurava, então, a mulher. Durante meses, a caça à comida utilizava quase toda a imaginação e energia de que sou capaz. Qualquer preocupação com mulher se dissipava nessa caça. Foi só numa segunda fase que relacionei a beleza de Helga com o desejo. Já sabia então da sua perna. Ela mesma me contou quando recusou-se a me acompanhar a um local de danças improvisado nos escombros do museu. Fiz o convite quando muito cedo a farmácia soubera das danças e não vi melhor oportunidade para sair com ela. Estava como sempre de trás do balcão, mas assim que lhe falei em dançarmos, teve um movimento de fuga enquanto uma nuvem preta pareceu baixar sobre o seu rosto tão limpo. Mas logo espantou a nuvem e sorriu, quase natural, quando confessou que não podia dançar as valsas que lá tocavam. Tinha uma perna só. Aquela noite pensei muito na mutilação de Helga, mutilação antiga, pois ela perdera a perna e o resto da família, menos o pai, no primeiro bombardeio de Hamburgo. Na mesma ocasião, o velho Wolf perdera também a farmácia, a primeira, pois a segunda e a terceira foram destruídas em Düsseldorf. Ainda era rico, depois da tragédia de Hamburgo, e a prova disso é que montou em seguida mais essas duas farmácias. Outra prova de que tivera dinheiro foi a magnífica perna ortopédica que comprou para a filha, daquelas que durante a guerra eram reservadas para heróis excepcionais, membros graúdos do Partido Nacional Socialista ou oficiais superiores. Fora desse tipo de gente, só os muito ricos podiam comprar uma perna igual. Não pude deixar de sentir um certo espanto quando vi Helga sair andando de trás do balcão, mancando um pouco, é certo, mas discretamente, com uma lentidão que combinava com seu feitio. Imaginará plantada numa perna só, apoiada em muletas ou numa bengala dando saltos penosos. E cheguei a dizer-lhe que num vestido de noite ninguém notaria a perna artificial. Ela então baixou os grandes olhos claros. No dia seguinte era domingo, e Helga concordou em sair comigo. Eu podia emprestar o jipe do sargento americano, mas a tarde estava tão agradável que ela preferiu que fôssemos a pé. À noite, era uma noite estrelada. Jantamos. Ela, o pai, eu, uma lata de rosbife e uma outra de milho que desviara do meu comércio. Senti-me generoso, bom. Foi aí que o velho Wolf me falou da penicilina. Na cara devastada do farmacêutico, vi como seus olhos azuis, iguais aos da filha, coruscavam de entusiasmo ao imaginar o negócio. Ele tinha o cálculo fácil e claramente demonstrou que 3 meses de tráfico de penicilina eram o suficiente para juntar uma pequena fortuna. Havia 2 problemas a enfrentar. O primeiro era o risco, mas não tão grande assim. Na pior das hipóteses, um par de anos na cadeia, se tanto. A segunda dificuldade, a maior, era a mesma de qualquer negócio: o capital inicial. E para tudo, uma condição indispensável: a rapidez. Esses grandes negócios só funcionariam durante uns 6 meses no máximo. Depois, a eficiência combinada de americanos, russos e dos próprios alemães iria pôr tudo nos eixos e qualquer empreendimento se tornaria rotineiro, lento. Com os ingleses, nem pensar. A coisa do lado de cá tinha de ser feita mesmo com os americanos e sem demora. O velho se ramificava em considerações, mas minha intenção se concentrava em Helga. A doce Helga, que eu já beijara naquela tarde. Foi então meio distraidamente que eu ouvi o que ele disse? Pois sim. Naquela noite e no dia seguinte não pensei em outra coisa. Pedi pormenores e ele me falou num certo major médico. Chegamos até a procurar o homem, mas ele fora transferido para Hamburgo. E o capital? Via o velho diariamente e ficávamos falando. E o capital? Foram dias de tanta inquietação a tal ponto que fiquei seduzido pela ideia que meu pequeno comércio começou a declinar. Via o velho e via Helga. Com ela também falava demais. E de repente, falei em casamento. Como é difícil reconstituir os acontecimentos. Lembrar o ano em que tudo aconteceu já exige esforço.
Distribuir os fatos pelos meses não consigo, mas ordenar os sentimentos é para mim totalmente impossível. Revivo o tempo da contemplação de sua beleza e depois os instantes de fundo desejo, e lembro muito do casamento. Quanto ao amor por Helga, afirma o analista, que não passa de um recurso autopunitivo que resolvi imaginar. O fato é que me casei e na própria madrugada de núpcias fugi para Hamburgo levando a perna ortopédica que em seguida vendi. De posse do capital inicial, não decidi encontrar o tal major e no tempo previsto pelo velho Wolff, 6 meses mais ou menos, fiz fortuna. Daí por diante, não foi mais possível dizer que as férias nazistas na Alemanha foram episódios fortuitos da vida de um jovem de Vila Corinto. Paul Karsten cometeu o seu crime de guerra, pessoal e por conta própria, mas fora do lugar e com a pessoa errada. O ato de raça de senhor alemão aprendido nas aulas floridas dos cursos de 1936 foi praticado em plena paz por um pobre rapaz brasileiro contra uma pobre moça alemã. Engano ainda pensar que o fim de Paul Karsten foi uma solução. Alguns anos mais tarde, Paulo Silva Filho voltou para o Brasil, anistiado e rico. Mas voltou um homem de pouca fé e imaginação amortecida. A única maneira que encontrou de espiar o crime do jovem Paul foi tornar-se um cidadão exemplar. Hoje, o analista explica que simplesmente procuro e encontro, na insipidez da virtude, a punição de Paul Karsten e de seus camaradas. E aí, gente, eu não gosto muito desse conto, eu acho ele bastante truncado, sabe, na narrativa. Tanto é que eu tive muita dificuldade de pensar nas imagens, né, achei tudo muito distante de mim. Mas eu tenho uma curiosidade para contar para vocês, muito divertida. E eu acho que a história que originou esse conto é mais divertida que o conto, que eu vi uma entrevista com a Lígia, que eu vou deixar o link aqui na descrição e a minutagem que tá esse trecho. Que ela vai contar que o Paulo Emílio, né, que era o marido dela, foi para Paris numa certa altura, e aí lá ele comprou um jornal e leu uma notícia de que um homem, que era metade brasileiro e metade alemão, ele havia casado com uma mulher que tinha uma perna mecânica, e na noite de núpcias ele roubou a perna mecânica para vender e fazer fortuna, porque naquela época, como a própria Lígia diz no conto, essas pernas custavam fortunas, né? Custava muito dinheiro e tal. O Paulo Emílio ouviu essa história, viu essa história no jornal, chegou no Brasil e contou pra Lígia essa história. E a Lígia falou assim, nossa, que história boa, né? Temos uma história boa aí. Aí ele, então faça uma história, escreva uma história. E a primeira dúvida que surgiu na cabeça da Lígia foi, mas foi a perna direita ou esquerda? E o Paulo fala assim, não, eu não sei que perna que era, eu só li uma notícia no jornal, né? Foi uma coisa rápida, superficial. E aí ele sugere para ela, deixe essa dúvida pro leitor também. Ele não vai saber se é a perna direita ou esquerda também. E a Lígia falou que foi um conto muito difícil de escrever, que ela achava que ia ser uma narrativa difícil, mas ela escreveu o conto a partir do ponto de vista do próprio personagem ladrão. E eu achei essa história bárbara, né? Porque ela vai contar nessa entrevista que essa história surgiu de um acontecimento real. E eu acho que esse que é o grande barato, né? De você ser escritor, de você escrever e tal. É você estar atento ao mundo ao seu redor, porque sempre tem uma história muito boa, né, que tá acontecendo e você pode captar e escrever a partir disso, né, pode ser um impulso inicial. Então, eu acho que mais do que o conto em si, né, que eu não gosto tanto, vale esse extra, né, essa curiosidade extra, da onde que surgiu esse conto. Porque, claro, ele não bateu comigo, eu não achei tão legal, porque eu acho que os 3 primeiros contos desse livro são muito bons. Tem uma atmosfera mais fantástica, né? Mais surreal. Mistura elementos reais com elementos fantásticos e isso me interessa muito. E também me interessa muito a questão da morte, da memória que ela explorou naqueles 3 primeiros contos. Esse aqui me parece um pouco duro demais, sem uma fantasia bonita que tem nos contos da Lígia, geralmente, né?
ele é mais realista. Embora ela traga algumas imagens muito boas, né? Aquela imagem dela, da Helga tá sempre atrás do balcão da farmácia, a imagem de que ela pintava as unhas dos pés de rosa, delicado. Tem algumas imagens muito boas, mas em geral eu não curti muito não. Dificuldade de criar em cima dele, dificuldade de ler o conto em voz alta, todas as dificuldades possíveis. Eu tô dividindo com vocês, inclusive para partilhar como que é o meu processo criativo, né, de construção e de tudo, e de estudo. Enfim, tive muitas dificuldades, mas vale essa história. E eu recomendo muito que você veja esse trecho, a Lígia contando essa história. É muito boa. A Lígia tem muito carisma, ela é muito engraçada, ela é muito divertida, então vale muito a pena escutar ela contando essa história e qualquer história, porque ela é ótima, maravilhosa. Bem, gente, é isso. A gente se encontra na próxima semana. Acho que durante essa semana ainda terão outras coisitas aqui pelo canal, mas a gente se encontra com contos novamente na semana que vem. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau!